Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, vamos lá. Continuidade da nossa aula sobre assistência de direção elétrica, tá? Bom, força de direção. Muito bem. Analisar bem essa ilustração, pessoal, para entenderem na teoria, né, como que funciona, como que é a alteração de sinal da direção, como que se fala em força de direção, esforço, como que a central detecta isso, através de sinais de entrada, através de sensores. Ou seja, há algumas formas em que nós podemos analisar a força de direção. Não é só sentido, é a força, é o quanto está se exigindo, tá? Para poder deixar isso de uma forma diferente, como a unidade da direção elétrica recebe os sinais de entrada e controla o atuador, que é o motor, né, é o sinal de saída do sistema, força de direção entra no sentido de esforço de direção, de controle de direção, e por aí vai. Então vamos à teoria. Estou vendo aí primeiro, esse sensor está ligado diretamente à coluna de direção de um lado e ao pinhão da caixa de direção, né? Tipo pinhão e cremaleira do outro, tá? É um eixo rígido. Temos um anel polarizado. Estão vendo ali, ó, em azul, norte, N, em vermelho, S de sul. Então temos ali um anel polarizado, norte-sul, 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 norte-sul. Esse anel polarizado, ele vai girar sempre junto com a direção, com a coluna de direção. Temos o sensor tipo Hall, paradinho, ó, em verde, fixo, tá? Na lateral da carcaça da caixa. E lógico, temos ali, né, um circuitinho eletrônico para captar e digitalizar esse sinal. Então, um sensor bem simples, porém com grande importância. Vamos entender melhor, então, sobre essa força de direção. Então, vamos ali as letras MS? Pois bem, são 24 zonas polarizadas em norte e sul. Ou seja, temos ali, ó, nada mais, nada menos que 12 N e 12 S, né? 12 zonas norte, 12 zonas sul polarizadas. O sensor de força de giro acopla a coluna à caixa de direção através de uma barra de torção. A contrapeça, a peça lá que fica paradinha, é um sensor magneto-resistivo. Então nós temos, né, a contrapeça, que é mecânica, liga a coluna à caixa, né, como falei, o eixo da coluna de direção ao pinhão, né, da caixa tipo pinhão e cremaleira, se movimenta intimamente junto com o movimento do volante, e temos fixo o sensor magneto-resistivo no lateral. É ele que vai mandar o sinal para a central eletrônica da direção, tá? Pessoal, olha a precisão. São 24 pontos. É muita precisão. E esse sinal é importante para quê? Para entender o sentido da direção? Não. O sentido é o outro sensor, né? O sensor óptico. Aqui é para identificar o esforço, a força de direção. Tá? O quanto que está sendo movimentado. Então isso se calcula o quê? Em cima de tempo, em cima de resposta que o módulo tem pelo próprio atuador. Há um fechamento de circuito aqui, pessoal. Isso aqui não é um sisteminha simples, é um sistema complexo que envolve um sistema de segurança do veículo, né? Imagina, sistema de direção do carro é algo muito, muito, muito sério.
Então, podemos chamar também isso de sensor de regime do motor. Como assim? Como assim sensor de regime do motor? Pois bem, então é parte integrante do motor da assistência elétrica da direção. Nós não temos um motorzinho elétrico ali na caixa de direção? Não está visível externamente, mas ele envia sinal com a rotação do rotor para maior controle e precisão de acionamento do sistema. Ó, vou voltar à tela. Ó. A peça não aparece aqui. Se eu ver ali um quadradinho laranja, né, ali é o sensor de esforço, né, de força de direção. Temos o motor no meio aí, ó, da caixa de direção. Pois bem, juntamente com o mesmo motor que aciona a direção, que empurra a cremalheira para lá ou para cá, também se tem uma resposta. Tá? Pessoal, é como se nós falássemos aí, vamos dizer aí, vai, de corpo eletrônico, né, borboleta eletrônica na injeção. Ali ele é um sensor de borboleta e um atuador, que é o motor que abre o corpo. Não é isso? É. Ah, então ele é sensor e atuador ao mesmo tempo. Pois bem, esse motor de acionamento do sistema de direção também é da mesma forma, mesmo princípio, né? A mesma ideia. Ele é um motor que vai movimentar a cremalheira, mas também ele dá a resposta dessa velocidade. Por isso que se chama, ó, sensor de regime do motor. Como assim regime do motor? A rotação do motor elétrico da caixa de direção. Tá? Poxa vida. Acabaram os sinais de entrada? Não, né? Tá aí, ó. Mais um, pessoal. Opa. Pera aí, Scopino. Essa foto aí não parece foto de caixa de direção. Não. Isso aí não parece uma foto do volante de direção. Também não. Se falar assim, volante do motor, estaria mais perto, né? Bem mais perto. Pois bem, temos aí uma foto do motor. Exatamente atrás do volante do motor, temos ali o eixo virabrequim, um anel magnetizado ou roda dentada, né? Depende do ano. E em verde, o sensor de rotação do motor. Sensor tipo RAL, que vai mandar a informação de RPM, rotação do motor. Vamos entender então o porquê disso e, claro, né, para que isso? Não parece, mas tem total necessidade de identificar a real rotação do motor para o controle do sistema de assistência elétrica à direção. Essa informação chega para a ECU da direção, né? Claro, via rede CAN-bus, né? De dados, né? A gente fala de CAN-bus, né? Lembre-se, ônibus, tá? Ou seja, são várias informações que chegam a vários módulos, né? Como se fosse aí uma linha de ônibus, tá? Por isso que é chamado muito de CAN-bus de dados, né? Ônibus, rede de ônibus, CAN, né? De dados. Bom, a direção precisa da rotação do motor? Precisa. Motor desligado. Precisa estar funcionando a assistência elétrica à direção? Não, né? Se o motor está desligado, não precisa. Ah, então por aí já se inicia o start do sistema. Olha que legal. Com o motor funcionando, teremos que ter assistência à direção também apta para funcionar já. Legal? Porque você pode manobrar só com a chave ligada, motor funcionando, né? Pode manobrar tranquilamente, tá? Então, assim que funcionar o motor do carro, o motor elétrico da caixa já também estará funcionando. Pode ver, deu a partida do motor, passou ali, milésimo de segundo, a direção fica macia. Pode fazer esse teste aí na oficina, tá? A direção fica macia bem de cara, bem na hora que inicia
o funcionamento do motor, tá? E não é só isso. Essa informação também é importante para quê? Para deixar a direção mais leve ou mais pesada de acordo com a rotação do motor também. Querem um exemplo? Manobras de carro extensas para lá e para cá. Velocidade do carro, 0 praticamente. Rotação do motor, pode ser que esteja em marcha lenta, bem provável. A direção tem que estar bem leve, não tenha dúvida. Tá? Então o que? Há programas, pessoal. A engenharia desenvolve mapeamentos também para o sistema de assistência à direção elétrica. Tá? Então, são mapeamentos com todas as variáveis possíveis. Ó, motor manobrando, o motor tá ligado, mas está manobrando, direção leve. Tá? Velocidade 0, direção leve. Então, há o quê? Várias possibilidades que vão se adequar e, claro, né, deixar a dirigibilidade bem gostosa para o usuário, né, para o dono do carro. E avarias do sistema? Ah, será que estraga? Troca a peça separadamente aí ou não? Troca tudo? Ah, avarias, vamos lá. Falhas nos sensores podem ser substituídas em pouquíssimas situações, onde o aviso luminoso será acionado no painel e a assistência ao sistema de direção poderá ser limitado ou interrompido. Alguma informação, tá? Seja de sensor da direção, de sentido ou esforço de direção, dependendo da avaria, a luz no painel vai ser acionada, mas o sistema funciona ainda, né? Limitado, mas pode funcionar. Mas, pessoal, é um sistema de segurança pura. Ou seja, qualquer anomalia assim, que gere problemas de segurança, vai fazer com que o sistema seja interrompido. Ou seja, aciona a luz da direção no painel e o carro fica sem assistência à direção. Ou seja, vai ficar com a direção puramente o quê? Puramente mecânica. Não é isso? Pessoal, o grande segredo da segurança do sistema, não é isso? Deu falha, deu pane, a assistência elétrica é desligada, né? Como se desligasse um disjuntor, queimou o fusível, parou e é assumido a parte mecânica. Coluna, pinhão e cremalheira. Braço axial, terminal, suspensão e roda. Acabou. Puramente mecânico. Então, essa é a grande sacada do sistema, tá? Estou sempre mostrando para vocês, né? Aqui, o esquema elétrico do sistema de direção, porque é importante sempre entender, né, que o funcionamento desse sistema é puramente elétrico. Tem sensor, tem atuador, tem rede CAN, tá? Então, como sempre, mostrando para vocês, ó, componente por componente. Nós temos aí, ó, A e B, rede CAN bus baixo e alto, né? Os dois fiozinhos da rede, tá? E o que mais? Nós temos sensor de força de direção, unidade de comando da direção assistida, fusível, motor para direção assistida, eletromecânico. Ou seja, componentes que permitem, né, o movimento e o monitoramento do sistema. São sinais de entrada, sinais de saída. É a alimentação positiva, a alimentação negativa. E o principal, né, sempre tem a ligação com a rede de comunicação. Ou seja, outras informações chegam até a central da direção. Quer ver um detalhe? Tem luz de anomalia na direção no painel? Da direção? Tem. Ué, peraí.
Se tem luz no painel, cadê a luz aí nesse esquema elétrico? Cadê a lâmpada de anomalia da direção nesse esqueminha elétrico que eu mostrei para vocês, pessoal? Cadê a lâmpada? Tem? Bom, no painel tem, né? Mas é nesse esquema elétrico, cadê a lampadinha? Não tem. Por que não aparece? Porque o controle da unidade da direção vai via rede CAN e via rede CAN vai para o painel de instrumentos, pessoal. Tá vendo? Não é só sinal que vem da CAN para a direção. Também ordens da CAN vai para o painel para acender a lâmpada, por exemplo. Tá ok? Vamos lá. Mais uma dica dessa nossa aula. O sensor do sinal, né? O sinal do sensor de direção pode ser identificado via scanner. Embora, pessoal, é muito raro, são poucos programas disponíveis, tá? Então, é quando começou a ABS Airbag, lembram disso? Os scanners não pegavam quase nada de ABS e airbag dos carros, só injeção eletrônica. Hoje eles pegam a maioria. E direção? São poucos que pegam, tá? Ou seja, temos que aprender também via osciloscópio, ou em alguns casos, até caneta de polaridade, tá? Para fazer alguns testes básicos no sistema de direção. Ok? Belezinha? Perguntinha aqui da nossa aula. É possível ajustar, regular o sensor de direção? Tem ângulo para regular? Procedimento? Não. Ele é de montagem única, sem ajustes. Queimou? Foi lá, pôs uma outra peça. Já era. Não tem que adaptar, não tem que fazer nada. É direto. Ok? Vamos ao nosso plantão de dúvidas. Perguntinhas selecionadas para o nosso plantão ao vivo aqui no seu UMEC. Felipe Domini de Paula. Para desmontar e tirar esse sensor de regime, é possível? Sim. Tá? Só que vai ter que tirar a caixa de direção fora, né? O sensor na coluna, claro, está lá em cima. Esse sensor lá junto do pinhão, vai ter que tirar a caixa, tá? Ele é encaixado em cima do pinhão, só com a caixa fora do carro. Eduardo Pereira, se faltar o sinal do volante ou da caixa, o sistema para? Quando para, fica duro igual à direção hidráulica? Bom, se faltar sensor, completamente vai parar, porque aí você vai perder uma referência importante, tá? Se para, a direção fica dura igual à direção hidráulica quando está desligado o motor? Não, é uma direção quase igual a uma direção mecânica, né? Pessoal, por quê? É uma coluna de direção, pinhão, cremalheira, mecânico, lubrificado com graxa. E tem um motor com uma cremalheira engatada. Claro, esse motor não é muito pesado. Então, fica praticamente igual a uma direção mecânica, sem assistência. Pouquinha coisa mais pesada, tá? Ou seja, dá para esterçar tranquilamente. Alessandro Tomás, como nós podemos identificar um problema nessa peça? Se é ela que está com problema ou se vai ficar mais duro? Medições, ou seja, começar a identificar os sinais de entrada. Se tiver scanner, com scanner também, tá? Mas os sensores em si, pessoal, qual é a grande sacada? Eles não têm, contato. Bom, estão lembrados do platinado? Por que o platinado estragava a cada 10 mil quilômetros? Por quê? Porque tem um contato mecânico. Aqui não. É tudo óptico, é tudo por campo magnético. Não tem contato mecânico. Então dura muito. Felipe Donini, scanner, tá? Capta a fala desse sensor, dá para saber se é ele? Se o scanner estiver
programa disponível, sim. Mas, pessoal, isso hoje ainda é muito raro ter. Scanner que converse com a direção. João Francisco, lá da MS Mecânica. Se for feito um reparo na coluna, existe algum ajuste ou aprendizado? Não. Simples. Instalou, instrução de um lado para o outro, ele já entende. Tá? Claudemiro de Mello. Pode tirar o volante com o carro desligado? Sem nenhum problema. O único problema vai ser o airbag. Tá? O airbag que pode influenciar, tem um pouquinho mais de dificuldade. Fora o airbag, o sistema de direção, pessoal, é convencional. Tá? Paulo César Marques, por que é que a direção elétrica do estilo dá tanto problema? Tem que substituir o conjunto todo. Bom, o estilo dá tanto problema por quê? Porque já é um carro bem rodado, já mais antigo. Por que tem que trocar o conjunto inteiro? Simples, não tem peça separada. Pessoal, isso vai acontecer em todos os carros, não é só o Fiat Stilo. Tá? As peças não têm itens separados. Alguns carros você tem a caixa de direção e o módulo separado. C3. Eu troquei caixa com assistência elétrica do Citroën C3. Comprei nova. Estava com problema. Veio o quê? A caixa já com chicote bonitinho, o sensor e o motor na caixa. Só o módulo que é fora do C3. O módulo da direção do C3 está ali, do ladinho da bateria. Só o módulo que reaproveitei. Agora a caixa, motor, sensor, veio tudo novo. Então, isso realmente tende a acontecer, pessoal. Principalmente agora, no início, né, de falhas, o sistema é novo, né, está dando mais problema agora, começando pelo menos, tá? Então, a troca normalmente vai ser conjunto completo, ok? Eduardo Pereira perguntando, Scopino, folgas na direção afetam o sinal do sensor? Diretamente. Afeta sim. Folgas vão mexer com esse sensor óptico, tá? Com esse tipo de sinal que é muito preciso. Conforme vai tendo desgaste, folga, vai se atrasar um pouco a resposta também. Não é simples. Atrasa o sinal, obviamente, atrasa o comando do atuador também. Ok? Última pergunta de hoje. Alessandro Teixeira, lá da Shopping Car de São Vicente, Minas. Quando for fazer o alinhamento de direção nesse tipo de sistema, precisa estar ligado o carro ou pode desligar? Normal. Não vai afetar. Tá? O funcionamento é regular. Vai fazer o ajuste mecânico da direção. Legal? Não precisa ligar o motor, não. Belezinha? Muito bem. Caros alunos do Universo do Mecânico, obrigado por estarem conosco neste encontro técnico. Semana que vem, Direção Elétrica, parte 3. Um abraço a todos, uma feliz Páscoa a todos e até a nossa próxima aula. Meu nome é Gerson Santos, eu sou responsável técnico pelo SAP da Sampel. Hoje eu vou deixar uma dica para vocês aí. A dica de hoje é em relação à peça 2740, o coxinho do câmbio do KA97 em diante. Essa peça ela tem uma particularidade que ela deve ter, aconteceu o seguinte, ela tem que ter essa membrana aqui, essa folga aqui, ela deve existir, ela não pode ter a borracha aderida ao metal, porque o serviço que vai ser feito nessa peça aqui, ela vai abaixar e vai fazer com que essa membrana se solte. Então isso daqui não é considerado desplacamento ou falta de adesivagem na borracha metal. E essa borracha ela tem que existir aqui para não deixar o alumínio bater no outro alumínio e fazer um barulho maior. Nesse coxinho do câmbio principalmente, que a gente está comentando do KA. Existe um outro também, que nós temos aqui o coxinho dianteiro do motor, do lado direito, que é o 3026. Esse daqui
é a mesma condição para a peça da GM. Ela tem que ter essa folga. Essa folga aqui tem que existir para que ela não passe a vibração para o conjunto de embreagem. Então, nessa parte, as duas peças não podem estar aderidas, elas têm que estar com essa folga aqui. O motor vai abaixar e vai ficar uma folga bem maior aqui, e aqui no câmbio vai ficar também essa folga entre o alumínio e a borracha. Tá aí mais uma dica que deixamos aí da Sampel, e qualquer questionamento ou dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a Sampel. O telefone é 0800 19 1404 e o e-mail é saque@sampel.com.br. Muito obrigado.